Graças e paz, igreja. Glória a Deus. Quero aproveitar a oportunidade também para estar agradecendo a todos que se encontram aqui nesta manhã, que nós possamos ser grandemente abençoados pela presença de Deus, né? E aqueles também que estão nos assistindo em casa, eles possam também sentir a presença de Deus em nome de Jesus. Eu sempre, quando tenho uma atividade, seja lá o qual for, né, eu sempre fico naquela expectativa de saber o que Deus vai falar comigo, porque eu acredito que tudo que é ministrado vem da parte de Deus. E ali eu fico naquela curiosidade quando venho para uma atividade dessa. Senhor, o que o Senhor vai falar comigo naquela atividade? Eu já fico esperando, ansiosa para saber aquilo que Deus quer falar. Então, que nós possamos estar assim, desejosos para receber aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Que o Senhor fale poderosamente, que Ele encontre liberdade em nossa mente, em nosso coração, porque eu creio que o Espírito Santo está aqui no nosso meio. E que a gente venha dar esse lugar para Ele esta manhã, para Ele falar em nossos corações, em nome de Jesus. E a gente vai estar compartilhando um texto bíblico que está lá no livro de Tiago, Tiago 1. Amém? Tiago, capítulo 1, no verso 2. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura. Então, Tiago diz assim, 1, verso 2. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Aqui Tiago, ele está fazendo um comunicado, uma pregação para as tribos, né, para as tribos de Judá, para aquela comunidade, uma informação para aquela comunidade que aceitaram o cristianismo, né, e essa mensagem iria passar para toda aquela região, daquela comunidade. E é interessante que Tiago, ele começa a dizer aqui bem no início dessa epístola que meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passar por diversas provações, né? Então ele fala aqui sobre as provações que todos nós estamos sujeitos a passar. Nenhum de nós estamos imunes a passar por provações. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não tem como a gente fugir de provações que acontece nas nossas vidas diárias. O próprio Jesus disse, né, que no mundo tereis aflições. Então, enquanto nós vivermos aqui, nós estamos sujeitos a provações, momentos difíceis. Quem é que não passa por prova, momentos difíceis na vida? Mas Tiago, mais à frente, ele fala sobre a perseverança. Porque ele sabia porque assim, muitas pessoas, elas aceitam a Jesus pensando assim, eu vou aceitar Jesus para que tudo venha se normalizar. Claro, é a melhor escolha que um ser humano pode fazer na sua vida, é andar juntamente com o Senhor, é aceitar Jesus. Mas nós não estamos imunes a ela, a situações difíceis, né? Então eu acredito que Tiago estava alertando aquele povo que momentos de provações elas iriam aparecer na vida daquele povo, nas nossas vidas, como serve até para nós hoje.
Então, ele fala aqui sobre perseverança. O segredo é perseverar, é não desistir, porque Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, tem algo maravilhoso em nossas vidas. E a prova, ela vem muitas das vezes a prova vem para nos provar o caráter da nossa fé, né? Porque tem situações em nossas vidas que a gente pensa assim, que, meu Deus, por que eu estou passando por essa situação, por esse momento tão difícil? Muitas vezes até questionamos, Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando por essas situações difíceis? E começamos a fazer questionamento para com a pessoa de Deus. E sendo que aquela prova, ela serve para nos capacitar, para saber quem realmente somos em Cristo. Porque a gente percebe muitas vezes que tem pessoas que quando ela passa por momentos difíceis na vida, muitos acabam desistindo por não aguentar aquela situação. Muitas das vezes entra em desespero, né? Quantas vezes, porque eu digo isso, porque eu sou prova disso. Há momentos que eu já passei e sei que vou passar muitos outros. Mas tinha momentos que eu passava por situações tão difíceis que eu chegava a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Muitas das vezes até a vontade de desistir existia dentro de mim por ser tão intensas algumas provas. Mas eu chegava e a meditar naquilo que Jesus fez por mim. Naquela cruz do Calvário, Jesus, ele não desistiu de mim. Então, por que motivo eu iria desistir da minha fé, da minha jornada, da minha caminhada? Porque eu sei que mais adiante o Senhor irá preparar algo melhor na minha vida. Então, acredito assim que é nesses momentos que o Senhor, ele quer nos capacitar, quer fazer de nós pessoas maduras, fortes, resistente. Muitas vezes tem pessoas que olham para você, para nós, e poxa, aquela pessoa é tão forte, a pessoa assim tão de fé. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que por detrás daquela mulher, daquele homem, ele já passou por umas provas, eles passam por provas difíceis da vida, né? Vou dar um exemplo aqui também de um vaso. Esses vasos que a gente tem feito nos ministérios de mulheres. Muitos olham para aqueles vasos e vê, olha, que vaso bonito, perfeito, já pronto, apto ali para colocar aqueles arranjos de flores. Mas muitos não sabem o processo que ele levou para ele se tornar um vaso perfeito, um vaso resistente. Então, existe um processo para aquilo acontecer, para aquele vaso ser apto, né? Exige o processo a medida da massa, do cimento, tem que ser a medida correta. Existe a questão da água, e ali vai para o processo de formação daquele vaso, os acabamentos, depois vem pelo processo de secagem, depois vai para outro processo de molho, depois vai para outro processo de escorrimento da água, e aí muitos têm que colocar pés, aí depois tem um processo de lixamento que alguns precisam, depois vai para o cal, e depois vai para a tinta, e depois tem um processo de secagem, até chegar ao ponto daquele vaso estar apto para a venda, para ser utilizado. E da mesma forma somos nós. Nós precisamos passar por cada processo das nossas vidas, cada situações. Eu sempre procuro pensar dessa forma. Quando eu estou passando por uma situação difícil, eu sempre procuro pensar que Deus, ele quer mudar alguma área da minha vida, ele quer moldar o caráter, ele quer fazer algo na minha vida. Então eu procuro pensar dessa forma. Eu não procuro questionar o que Deus quer fazer, porque eu não sei o que Deus quer fazer. Só sei de uma coisa, que Deus, ele quer o melhor para mim. Então, se eu estou passando por aquilo, eu preciso passar para poder ficar mais forte. Como ele diz aqui,
a perseverança, ela tem que ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, né? E eu estava me lembrando de uma vez que a gente estava na formação dos vasos e a gente começou acelerou um dos processos, que era o processo do molho. Teve alguns vasos que a gente não deixou de molho da forma como deveria. E no final, a gente viu que aquele vaso, ele não ficou tão resistente como os outros que ficaram, né? E da mesma forma é conosco. Muitas das vezes a gente quer passar o processo, quer adiantar o processo, a gente quer sair daquela situação que nos aflige, mas nós temos que saber, nós temos que entender que tudo é da vontade de Deus. Deus, ele está ali, como Tiago, ele fala, considere um motivo de grande alegria. Como assim? Será que o apóstolo ele não passava por provações quando ele fala que, né, considere motivo de grandes alegria o fato de passar por diversas, não é uma, por diversas provações. Mas quando Tiago ele fala isso, eu creio que, porque hoje nós que conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos sim por provas, mas nós sabemos que Deus está conosco, que Deus é comigo, que Deus é com cada um de vocês. Então eu posso ficar feliz em saber que Deus é quem luta por mim e que no final daquela trajetória, daquela prova, o Senhor vai nos trazer um escape, vai trazer vitória. Como o exemplo de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. Parecia ser o fim de Daniel, né? Ser jogado dentro de uma cova cheia de leões famintos. Parecia ser o fim. Mas você percebe que no exato momento Deus ele entra com escape. Ele entra com algo para nos tirar daquela situação. Muitas das vezes a gente pensa, será se Deus não está vendo? Deus está vendo sim. Deus está contigo. Deus ele não nos abandona. Outro exemplo de Mesaque, Sadraque e Abednego foi decretado para ser jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor disse para acender 4 vezes mais. Você já pensou? Que prova é essa? Que situação que desesperadora, né? Muitas das vezes é algo tão desesperador em nossas vidas. Você já pensou, você vai ser jogado agora dentro dessa fornalha e pronto. É algo que nos traz pânico, sim. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos confiar. A perseverança, ela é a fé. E a fé, ela tem que ter ação completa. E Deus, ele vai estar ali. Muita da gente pensa que é o fim. Eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Mas Deus está ali todo o tempo. Deus não nos abandona. Deus está conosco. Em todas as circunstâncias, Deus está conosco. E vamos ler o versículo 12, no mesmo capítulo 1 de Tiago, que ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu e que os amam. Amém? Glória a Deus. Então ele fala aqui, feliz é o homem. Olha que coisa maravilhosa. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Então, veja só, como a gente falou aqui no início, provações todo mundo irá passar. Não tem como a gente não passar por isso, porque isso é certo. Enquanto nós vivermos aqui, nós estamos sujeitos a elas. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, seja forte, persevere, luta, porque é nesses momentos difíceis é que você vai descobrir quem você é. Será se realmente eu estou firme no Senhor? Será se a minha fé está firmada no Senhor? Ou então, tem pessoas que quando as provações vêm, elas
simplesmente vão embora, elas saem da presença de Deus, porque a fé ela não resistiu, ela não perseverou. Então nós precisamos ser perseverantes. Por quê? Porque a vitória é certa, como a palavra de Deus fala. Aqueles que depois de aprovado, depois de você ser aprovado, você passou pela prova, pelos momentos difíceis, Deus vai te dar a recompensa. Para aqueles que permanecem firme e forte, independentemente das circunstâncias, como diz essa canção, entregue para o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Tem momentos que é só você e Deus. Tem momentos das nossas vidas que parece assim que algo tão doloroso, porque prova é algo que dói, é algo que nos machuca, é algo que nos fere, não é algo bom. Quando o Tiago fala que considere motivo de grandes alegria, ele não quer dizer a questão da prova em si, mas sim da presença de Deus que está com você. É o momento de você se entregar, é o momento de você se colocar na posição de Deus, né? E eu estava meditando aquela passagem de Jeremias, quando ele vai para a casa do oleiro. E ele vê ali o oleiro moldando aquele vaso. E quando ele está moldando o vaso, e ali, quando ele vê o oleiro, ele quebra o vaso e começa a fazer novamente um vaso, porque eu acredito que aquele vaso não estava perfeito, então ele quebrou o vaso e fez novamente. E assim nós precisamos deixar, quantas vezes for necessário, o Senhor nos quebrar. Se for o Senhor, você pode deixar quebrar quantas vezes for necessário. É doloroso? É muito doloroso, é muito ruim, nos causa dor, mas é necessário para você se tornar um vaso de honra, um vaso de bênção, um vaso apto nas mãos de Deus, um vaso cheio da presença de Deus. Então, a nossa fé ela tem que ter ação completa. E que nós viemos perseverar em cada luta. Eu não sei qual é a luta que você tem traçado, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de cada luta, de cada um, sabe a situação que você tem passado neste momento. Mas saiba que Deus ele está contigo. Deus está contigo, independentemente da situação. Deus está contigo. Não, eu quero que você creia que Ele está contigo e que Ele não vai te abandonar. Nesses momentos, é nesse momento que Ele vai te carregar no colo. É nesse momento que você vai precisar estar mais perto de Deus para poder você resistir essa aprovação e ser aprovado e receber a coroa da vida que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.